Olá, meus amores do sétimo ano, boa tarde a todos. Hoje iremos dar continuidade às nossas aulas de produção textual, certo? Então, no capítulo 7, nosso gênero textual é o artigo de opinião. Mas o que se trata esse artigo de opinião? Professor, o que é um artigo? O artigo é um texto onde a pessoa que produz, o chamado de articulista, ele coloca sua opinião no texto, certo? Então, o que é que a educação de hoje, ela busca, dos estudantes? Ela busca estudantes críticos, que saibam se posicionar dentre qualquer assunto, certo? Não é você discutir sobre temas polêmicos, mas é você saber se posicionar. Como vocês viram na abertura do capítulo, é bom até que vocês deem uma olhada, até mostrei na aula passada, nós temos umas nuvens, na abertura do capítulo nós temos aí alguns assuntos que são polêmicos, temas polêmicos, que é o trabalho, lixo, preservação, religião, natureza, fome, aborto, vida, futebol, dentre outros, assuntos. Ontem na sala nós falamos acerca, das agressões, do feminicídio, da política que está dentro, do nosso dia a dia. Não é discutir a política, é você saber se posicionar sobre o que é política. É falar sobre a pandemia, sobre o Covid-19, que também nós não podemos tapar, o sol com a peneira, que é o momento que nós estamos vivenciando. Então, o que a educação busca? A educação busca alunos, pessoas críticas, que tenham um ponto de vista sobre determinados temas, assuntos. Então, nós colocamos aqui sobre o artigo de opinião. Artigo de opinião é o texto onde você, produtor, articulista, deixa sua opinião. Então, vamos aqui. Observem que vocês têm um botijão de gás. Toda casa tem um botijão de gás que fica na cozinha, que fica próximo, do fogão, que é onde passa o gás para as bocas, para o fogo. Então, vamos lá. Sempre que eu falo sobre a questão da dissertação, eu sempre lembro um botijão de gás. Você tem o início, onde você pega, onde tem a alcinha de você pegar o botijão, que é bem pequena, mais ou menos isso. Vocês têm onde fica armazenado o gás, que é bem maior, bem gordinho, e vocês têm o sustento, a base. Então, quando vocês forem produzir os textos de vocês, lembrem-se de um botijão de gás, da organização pequeno, grande, pequeno. Então, é assim que é estruturado um artigo. Vamos lá. Eu coloquei ontem, é bom que vocês escrevam no caderno de vocês, a estrutura. Nós temos a introdução. O artigo de opinião ele vai começar com uma introdução. A introdução ela varia entre 1 a 2 parágrafos. Geralmente, eu não vou te dizer que é para te fazer 1 ou 2 parágrafos, porque eu não vou saber do teu posicionamento sobre determinado tema. É colocado que geralmente inicie um texto, um artigo com um parágrafo. Então, a introdução vocês podem colocar um parágrafo. O desenvolvimento, que é a parte onde armazena o gás, o botijão, que será o nosso desenvolvimento, ele vai de 2 a 3 parágrafos. E a nossa conclusão, também parágrafo. Então, fica um texto baseado em 4, 5 parágrafos, certo? Então, vamos lá. Por exemplo, nós vamos falar sobre a agressão. Agressão pode ser física, psicológica, pode ser agressão de idosos, de crianças, de mulheres. Então, vamos falar sobre a agressão. Então, se você vai iniciar um texto, um artigo de opinião sobre agressão, você poderá introduzir o que você irá falar dentro do seu texto sobre a agressão. Você pode falar sobre a agressão que vem crescendo, você pode falar dos níveis, de agressão,
quem são os mais atacados. Vocês podem colocar dentro dessa introdução o que vocês irão abordar dentro do texto de vocês. Então, o primeiro parágrafo, a introdução, é para você introduzir sobre o que você irá relatar dentro do seu texto. O desenvolvimento. Professor, o que é que eu vou fazer dentro do desenvolvimento? Como vocês sabem, é a parte maior. Então, é aqui que vocês irão relatar casos que aconteceram. Vocês irão falar, né, sobre a agressão em geral ou temas, vamos dizer assim, restritos. A agressão de uma senhora, agressão de uma criança, agressão psicológica que uma pessoa sofreu. Você pode colocar exemplos dentro do seu desenvolvimento. E a conclusão, professor? A conclusão, como vocês sabem, é a base do botijão de gás. Então, é bem pequena. Então, varia de um parágrafo a 2. Então, dentro dessa conclusão, o que é que vocês irão colocar? A conclusão do artigo de opinião é a tua opinião como crítico. Você poderá ser contra ou a favor. Você pode se posicionar dentro da conclusão e concluir o seu texto, certo? Então, é obrigatório o artigo de opinião ter a tua opinião, porque não seria um artigo de opinião se não tivesse a opinião do articulista, certo? Então, a conclusão é onde você irá colocar o seu ponto de vista. Então, nós já temos a base: introdução, desenvolvimento e conclusão. Essa é a regra, a estrutura básica, né, de uma dissertação. Então, dentro do artigo de opinião, vamos colocar agora as características gerais. Primeiro, você terá que escolher um tema polêmico. Então, quais são os temas polêmicos que nós estamos vivenciando dentro da nossa sociedade? É o aborto? É as drogas? É o lixo? É a preservação? É a natureza? Então, é a religião? Então, você tem inúmeros temas para você buscar, né, o seu texto e se posicionar sobre ele. Então, primeiro você vai escolher um tema. Depois de um tema escolhido, a primeira coisa para o seu artigo de opinião, o título. Gente, muitas pessoas deixam de ler um texto porque o título não chamou a atenção. Então, vocês, como produtores, como articulistas, vocês têm que procurar fazer um título que chame a atenção do leitor, certo? Então, para início, para um artigo de opinião, um título que chame a atenção do leitor, certo? E vocês podem fazer uma pergunta, vocês podem colocar uma curiosidade, sendo que isso vai ter que ser respondido lá na sua opinião, certo? Se for o caso de uma pergunta, certo? E depois de você colocar o título, você sabe já a base, né? O esqueleto do seu texto, que é introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, vamos na conclusão. A conclusão é onde tem a opinião de quem produziu o texto. Por exemplo, eu fiz um texto bonitinho para uma revista. Gente, quem assina não é a revista. Se dentro da revista eu fiz um artigo, então no final quem assina sou eu. Então, a partir daquele momento que eu assinei, eu sou o articulista daquele texto. Por isso que é um artigo de opinião, certo? Então, sempre que você fizer um artigo de opinião, lembre-se de assinar no final do texto, certo? Porque é a tua opinião, então você tem que assinar para ficar sabido, né, de quem que fez, quem que produziu, certo? E chama-se quem produz o artigo de opinião de articulista. Também vocês já devem estar cientes disso, né? Então, sabendo, né, dessa base, na próxima aula nós iremos já fazer a nossa primeira produção. Mas ontem, como algumas pessoas não tinham ainda me enviado, né, eu gostaria que vocês fizessem a leitura do texto 1 do livro de produção textual, que está na página 62. Algumas pessoas já até me mandaram, né? E também na sala algumas pessoas me entregaram. Então, o nosso primeiro texto, vocês irão ler, que é o preconceito linguístico deveria ser crime.
É um tema também polêmico, né? A questão do preconceito linguístico, como vocês podem observar. Então, vocês irão fazer a leitura e a interpretação da página 63. Depois de fazerem a atividade da 63, é só me enviarem, né? Principalmente vocês que estão em casa, certo? Então, por hoje é só. Até a próxima. Bons estudos e tchau, tchau. Beijos!